Mike Tyson vs o Fat Fuck. Essa luta é assustadora de se ver. Segurem-se bem. Mike Tyson, o titã do boxe, enfrenta o Fat Fuck. Será que a arrogância pode resistir ao poder de Tyson? Esse confronto promete ser um espetáculo de tirar o fôlego. Você não pode perder. Mike Tyson deixou um rastro de adversários derrotados em sua notável carreira de boxeador profissional. Apesar de enfrentar lutadores muitas vezes maiores do que ele, nunca demonstrou medo ou se intimidou com as palavras daqueles lutadores que sabem provocar nas coletivas de imprensa, mas não cumprem suas ameaças quando entram no respeitado ringue de luta. O que aconteceu no dia em que esses dois perfis se encontraram? Bem-vindo ao vídeo de hoje. Vou lhe contar sobre a luta em que Iron Mike teve que enfrentar o adversário mais arrogante de toda a sua carreira. Ele sobreviveu para contar a história, provando mais uma vez que são os socos que decidem o resultado na nobre arte do boxe. Este é o combate entre Mike Tyson e Brian Nelson, uma luta da qual todos estavam falando em 2001. Espero que você esteja confortável, pois essa batalha está prestes a começar. Nascido em 1º de abril de 1965, Brian Nelson é um boxeador profissional dinamarquês que é lembrado até hoje. Provavelmente, seus maiores momentos de glória aconteceram antes de ele subir ao ringue para enfrentar Iron Mike. De 1996 a 1999, ele conquistou o título de peso pesado da IBO. Nelson defendeu seu título com sucesso 5 vezes, inclusive contra o lendário Larry Holmes e o quase imparável Phil Jackson, estabelecendo o segundo maior número de defesas, atrás apenas de Vladimir Klitschko. Ele não era necessariamente um adversário que você queria enfrentar no ringue. Em um determinado momento, ele igualou o recorde de Rocky Marciano de 49 vitórias consecutivas sem derrota. Como Tyson se encontrava no final da segunda década de sua carreira profissional, as opiniões se dividiam quanto ao que aconteceria quando eles entrassem no ringue para enfrentar Nelson. Sob essa incerteza, os dois lutadores subiram ao ringue no Parken, em Copenhague, Dinamarca, em 13 de outubro de 2001. Steve Somoger era o homem encarregado de garantir uma luta justa. Enquanto isso, o olhar crítico de Eric Keronen, Daniel Van de Viel e Mart Denkin apontariam um vencedor ao final dos 10 rounds programados, caso a força de seus punhos não fosse suficiente para garantir a vitória. Com 62 vitórias, 43 delas por nocaute doloroso, e apenas uma derrota anterior, Nelson parecia ser o homem a ser batido. Sua confiança ao entrar na luta o levou a agir com arrogância, proferindo palavras que menosprezavam a carreira de Tyson até então. As 48 vitórias de Tyson, 42 delas por nocaute, não foram uma façanha fácil, mas, juntamente com suas 3 derrotas anteriores e 2 empates, parecia que a balança estava pendendo a favor do arrogante dinamarquês. Underline 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 underline. Chamada para uma assinatura curta e direta. Underline 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 underline. Primeiro round, com o som do sino sinalizando o início da luta, Tyson honrou seu legado desde o primeiro segundo. Como um predador que encurrala sua presa, Tyson encurralou Nelson, desferindo uma combinação explosiva de chutes no corpo. Essa tática, conhecida como body punching, é uma das características de Tyson e foi a chave para muitas de suas vitórias. Parecia que o corpulento dinamarquês Nelson havia ficado sem munição no início da luta. Ele se concentrou em sua guarda, em uma tentativa desesperada de se proteger da enxurrada de socos que caía de todas as direções. No entanto, cada golpe desferido por Tyson parecia drenar um pouco mais de sua energia. Perto do final do round, as tentativas de Nelson de contra-atacar o ataque de Tyson eram fracas e desorganizadas. Seu rosto, marcado pela exaustão e pela dor, era um testemunho silencioso da brutalidade da ofensiva de Tyson. Foi então que ele entendeu a magnitude do problema que havia procurado. Aqui está uma curiosidade: de acordo com as estatísticas, Tyson acerta cerca de 60% de seus socos, uma taxa significativamente maior do que a média do boxe de 30%. Isso mostra a precisão e a eficácia de Tyson no ringue. No segundo round, parecia que a estratégia de Nelson era se encurralar. Cobrindo o rosto, ele permitiu que seu corpo absorvesse os socos implacáveis que Tyson desferiu contra ele. Acertando apenas um de cada 10 socos que acertava, o dinamarquês arrogante estava pisando em águas perigosas ao não fazer nenhum esforço real para mudar o rumo da disputa. No final do episódio, Tyson foi direto para a cabeça com uma combinação de socos logo após o gongo, deixando todos ansiosos para saber o que aconteceria em seguida.
No terceiro round, o grande Iron Mike mostrou que seu maquinário ainda estava bem lubrificado, executando uma sólida combinação de socos que imediatamente deixou Nilson preso nas cordas. Tyson, com sua experiência e paciência, estava provando que poderia trabalhar para vencer um lutador de proporções maiores do que ele. Perto do final do round, Nilson mostrou sua impotência ao agarrar Tyson pela garganta. Esse movimento sujo nada mais foi do que um reflexo de sua incapacidade de vencer em uma luta justa e fez com que ele recebesse uma advertência clara de Somoger. Quando a luta recomeçou, Mike provou que não é preciso sujeira para domar um adversário. Como se estivesse ensinando uma lição a um oponente, ele acertou uma poderosa combinação de socos que fizeram Nilson cair na lona para refletir. Levantando-se imediatamente, ele conseguiu continuar após a contagem. No meio de um clinch, um golpe baixo de Tyson o fez cambalear pelo ringue. Depois que o gongo soou o sino de encerramento, o gigante dinamarquês continuou a se mover de um lado para o outro em busca de algum ponto de estabilidade. Ao chegar ao seu canto, ele caiu de joelhos, e ao tentar se levantar, caiu em uma posição sentada. Ele não aguentava mais, as combinações no corpo de Tyson o haviam deixado exausto, mas sua teimosia em meio aos gritos do seu corner o forçou a voltar à luta. No quarto round, sem piedade, Tyson colocou Nilson nas cordas após o primeiro soco. Ele continuou a trabalhar para a vitória com combinações no corpo. A experiência de Mike lhe dizia que ele tinha metade do trabalho feito. Ocasionalmente, Nilson tentava neutralizar a ofensiva de Tyson com um jab de direita, mas isso não significava nada em comparação com os socos poderosos que Tyson estava desferindo à torto e à direita. No quinto round, Nilson tentou mudar sua estratégia. Ele procurou colocar distância entre ele e Tyson, tentando evitar a força bruta dos socos de seu oponente. No entanto, Tyson, com seu olhar firme e determinação inabalável, não se intimidou. Ele derrubou as barricadas que Nilson estava tentando erguer com a força de seus punhos. Nilson, em uma tentativa desesperada de ganhar tempo, começou a se agarrar ao corpo de Tyson. Mas Tyson, com sua experiência e habilidade, não se deixou enganar. Ele continuou a desferir socos rápidos e precisos, cada um deles com um impacto que ecoou por toda a arena. Na metade das rodadas programadas, todos se perguntavam quanto tempo Nilson conseguiria com essas táticas defensivas. Mas Tyson era uma tempestade imparável. À medida que o round avançava, a resistência de Nilson começou a diminuir. Os socos de Tyson eram implacáveis, cada um mais devastador que o anterior. Finalmente, em um determinado momento, Tyson lançou um gancho de esquerda do qual Nilson não conseguiu se esquivar. O golpe foi tão forte que Nilson caiu no chão, incapaz de se levantar. O árbitro iniciou a contagem, mas estava claro que Nilson não se levantaria. No final do quinto round, Tyson havia provado sua superioridade. Nilson, apesar de ter lutado bravamente, foi claramente superado. Tyson, com seu estilo agressivo e força bruta, havia dominado o round. E, embora a luta ainda não tivesse terminado, estava claro que Tyson tinha vantagem. As táticas defensivas de Nilson não foram suficientes para deter a tempestade que era Tyson. No início do sexto round, apenas um soco de Tyson foi suficiente para deixar o arrogante dinamarquês nas cordas. Ao tentar se defender, Nilson negligenciou sua guarda e foi forçado a absorver os socos implacáveis que Tyson aplicava com pouca dificuldade. No final do round, Tyson estava mirando seus socos diretamente na cabeça de Nilson, fazendo-o cambalear pelo ringue. Era evidente o medo que ele tinha de começar uma luta acirrada contra a lenda. No final do sexto round, os dois lutadores voltaram aos seus cantos para um intervalo regulamentar. Tyson, com sua respiração controlada e olhar firme, parecia tão revigorado como se tivesse acabado de acordar de um sono reparador. Seu treinador lhe deu um tapinha no ombro, com um sorriso de satisfação no rosto. "Você está controlando a luta, Mike", disse ele. "Mantenha a pressão." Por outro lado, não se podia dizer o mesmo de Nilson. Seu rosto estava marcado pelos golpes que receberá e sua respiração estava pesada. Em 6 rounds difíceis, o arrogante dinamarquês havia passado pela parte mais difícil da luta. Seu treinador estava tentando motivá-lo, mas a preocupação era evidente em seu rosto. "Você precisa se movimentar mais, Brian", ele o aconselhou. "Você não pode deixar Tyson encurralar você." Os comentaristas também notaram a diferença entre os dois lutadores. "Tyson está dominando a luta", comentou um deles. "Nilson precisa encontrar uma maneira de evitar esses socos se quiser ter alguma chance." O outro comentarista concordou em Tyson está em sua melhor forma. Nilson terá que fazer algo extraordinário para virar essa luta. No final do sexto round, a balança estava claramente inclinada a favor de Tyson.
Embora Nilson tivesse provado ser um oponente corajoso, estava claro que Tyson tinha a vantagem. Tyson parecia tão fresco como se tivesse acabado de acordar de um sono reparador, mas o mesmo não se podia dizer de Nilson. Em 6 rounds duros, o dinamarquês arrogante havia sofrido a maior parte da luta. Quando o gongo chamou os lutadores para o início do 7º round, a câmera focalizou Nilson, que ainda estava em seu canto, escondido entre sua equipe. Foi relatado que ele havia decidido se render, então a vitória foi decidida para Tyson por nocaute técnico. O homem que todos pensavam ser um alvo fácil por estar nos últimos anos de sua carreira de boxeador profissional provou que ainda tinha muito a oferecer à disciplina. Após a luta, a reputação de Tyson permaneceu sólida. Embora essa tenha sido uma de suas últimas vitórias, o momento de sua aposentadoria ainda o mantém em alta conta hoje em dia. Por outro lado, Brian Nilson parecia não ter aprendido nenhuma lição depois daquela noite difícil de punições inaceitáveis e continuou com sua atitude arrogante. Essa luta foi uma demonstração de que as aparências e as palavras depreciativas não são indicadores do verdadeiro potencial. Tyson, apesar de estar nos últimos anos de sua carreira, mostrou que ainda tinha muito a oferecer ao mundo do boxe. Nilson, por outro lado, apesar de sua atitude arrogante, não conseguiu igualar o desempenho de Tyson no ringue. Após a luta, Nilson mostrou um lado seu que poucos haviam visto antes. Apesar de sua derrota, ele foi humilde e reconheceu a superioridade de Tyson. Tyson é um grande lutador, admitiu. Hoje, ele foi o melhor. Essas palavras, embora duras para Nilson, mostraram uma dignidade que contrastava com sua atitude antes da luta. Em termos técnicos, Tyson dominou a luta. Seus socos eram rápidos, precisos e devastadores. Nilson, apesar de seus esforços, não conseguiu evitá-los. Ele até afirmou que uma das cabeçadas de Tyson abriu um corte em sua pálpebra, o que lhe custou a chance de vencer a luta. A luta serviu como um lembrete de que o verdadeiro potencial é mostrado no ringue. Apesar de sua derrota, Nilson provou que tinha coragem de enfrentar um dos melhores boxeadores do mundo. E embora sua carreira possa ter sido prejudicada, seu espírito de luta permaneceu intacto. A luta foi uma lição para todos. Ela mostrou que o verdadeiro potencial não é medido pela conversa antes da luta, mas pela habilidade e coragem demonstradas no ringue. E, embora Nilson tenha perdido a luta, sua rendição demonstrou uma força de caráter que poucos conseguem igualar. Apesar de sua derrota, Nilson mostrou que, mesmo na derrota, é possível encontrar dignidade e respeito. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Lembre-se de se inscrever para receber mais conteúdo.